Eu sou o Jonathan Reichert e a cada dia que passa eu me reinvento. Eu nasci em Curitiba, de uma família descendente de europeus. Meus avós paternos, João Reichert, veio da cidade de Graz, do leste da Áustria. A minha avó Josefine Sirgis veio da Riviera Francesa, bem próximo a Montpellier. Ambos vieram crianças para o Brasil, para o interior de São Paulo, com a promessa do governo brasileiro de trazer cultura europeia no início do século passado. Morando no interior de São Paulo, Cândido Mota, vizinhos, fizeram amizades, se tornaram meus avós. E, casando, foram morar no Norte Pioneiro, onde existia um programa de colonização, através da Companhia Melhoramentos, e que, dentre várias cidades, a principal, na minha história, foi Londrina. Eles foram pioneiros no início de uma vila que hoje é a cidade de Londrina. Na parte materna, meu avô Félix Zett veio de Altenburg, da Alemanha, do leste da Alemanha, e participou da Primeira Guerra Mundial como combatente, e em seguida, pela instabilidade política, social europeia, ele teve uma oportunidade de vir ao Brasil para conhecer. Duas famílias já conhecidas da Alemanha vieram uma década antes, se estabeleceram em Curitiba. Ele veio e gostou da cidade com esse padrão europeu. Fez seus planos, retornou para a Alemanha e alguns meses depois ele retornava definitivamente. Isso foi ao final da Primeira Guerra, aproximadamente em 1919. E ele tinha uma formação inicial de contador e empreendedor, constituiu uma empresa de comércio de produtos alimentícios e outros variáveis de uso domiciliar diário, e combinou com uma empresa de produtos químicos na produção de alvejante, que ficou muito conhecido no Paraná e Santa Catarina como Quealva. E assim ele ficou comandando até o final da sua vida, falecendo com 86 anos. Ele foi casado com Ana Renata Beckendorf, que era neta de alemães, que vieram da Alemanha, e ela nascida em Curitiba. Então, a minha mãe foi a primogênita. Ela foi estudar num colégio, no internato, que teve origem em Santa Catarina, depois se transferiu para a região de Campo Tenente, perto da Lapa, e ali ela conheceu meu pai, que veio de Sertanópolis naquela ocasião para estudar. Se tornaram meus pais. Então eu fui o primeiro filho, e Jocelyn Reichert, minha irmã, nasceu 7 anos depois. A minha mãe sempre desenvolveu o gosto pela música, foi pianista e professora de música. No colégio citado, Instituto Butiá, da Organização Adventista do Sétimo Dia, ela com 16 anos já lecionava piano nesse colégio. E assim ela fez a vida toda, até 10 anos atrás. E ficou muito conhecida como professora e na formação de vários músicos e pianistas, inclusive uma menina chamada Eliane Marquardt, que bem pequena, junto com seu pai, sua mãe e todos os seus 3 irmãos, estudaram piano com a minha mãe. E desse conhecimento, e com o passar do tempo, ela se tornou minha esposa. Hoje
Eu tenho duas filhas, Adriane Reichert, casada com Fábio Farias. Ela é médica dermatologista formada na Universidade Federal do Paraná. Arthur Reichert Faria, seu primeiro filho, segundo, com 8 meses, Matheus Reichert Faria. A outra filha, que é jornalista, Patrícia Reichert, casada com Jason Inácio, tem uma filha, também com 8 meses, chamada Júlia, e que muito nos tem alegrado esses 3 netos. Na minha formação, eu sempre tive gosto em colecionar alguma coisa de importância histórica. Li bastante, selecionei algumas coisas, guardei outras e desenvolvi esse gosto em preservar, restaurar e procurar pesquisar sobre a origem e as características de alguns objetos, a maioria deles de uso muito antigo da própria família, que foi restaurado, e também existe o gosto pela pesquisa histórica geral, sobre a qual a gente escreveu algumas coisas como hobby. E compartilhando com outras pessoas através dos tempos, eu fui catalogando tudo que foi feito e culminou com a preservação da memória de um programa de saúde pioneiro no Brasil, que aconteceu em Curitiba há 35 anos atrás. Num programa de saúde onde pouca gente falava sobre malefícios do tabaco, falando sobre as patologias, dando ênfase às patologias isoladamente, mas nunca em conjunto com um fator muito grave que é o tabagismo, também classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença e que está relacionada com outras 56 doenças. A ênfase na prevenção começou através de um programa com o professor Jaime Slotkin, professor de otorrinolaringoscopia da Universidade Federal. E ele propôs um programa que o Estado assumiu através das ações do secretário estadual da Saúde do final dos anos 70, Oscar Alves. E esse programa, com muita dificuldade, ele se desenvolveu e foi um exemplo para o Brasil e foi um dos pilares na construção do Programa Nacional e que hoje detém o título de segundo melhor programa de controle do tabagismo do mundo ao lado do Canadá. Falando sobre o gosto, o interesse pela história, eu procurei voluntariamente organizar a memória na Secretaria Estadual de Saúde, com todos os feitos que aconteceram naquele ambiente, e procurando pesquisar e relacionar todas as entidades, todas as pessoas que colaboraram com isso fora da universidade e fora da secretaria. E isso resultou num acervo importante e culminou com a edição de um livro que foi lançado em dezembro do ano passado, chamado 35 anos da luta de controle do tabagismo no Paraná. Então, eu citei esses fatos para evidenciar que existe um gosto, embora eu não seja jornalista, mas em assuntos diversos eu gosto de pesquisar e relacionar isso. E me parece não ser por acaso que eu tenho uma filha jornalista e uma filha médica. Então, a gente está caminhando entre essas duas trilhas que me parecem importantes. Como hobby, eu localizei alguns objetos familiares, por exemplo, máquina de datilografia bem antiga, restaurada, um rádio bem antigo do final dos anos 30, com válvulas, foi totalmente restaurado e funciona. Um gramofone
sem aquela tuba. Era uma novidade nos anos 20, gramofone portátil, numa maleta. O curitibano teve o hábito, principalmente nessa época, entre os anos 30 e 40, de fazer piqueniques aos finais de semana, reunindo famílias e amigos em bosques e campos que rodeavam Curitiba, principalmente na região de Santa Felicidade. E aquele que tinha condições de ter um gramofone portátil, ele levava a música para esse local, onde hoje parece uma coisa tão simples, com iPhone, iPad, ou qualquer outro instrumento que reproduz a música. Mas naquela época era uma dificuldade muito grande e uma oportunidade que poucos tinham. Então eu consegui restaurar um equipamento daquela época que está funcionando. É uma questão de poder aquisitivo. Se eu pudesse, eu teria uma coleção de carros clássicos. Tenho apenas 2, mas em fase de restauro. E, além de objetos, a reprodução da memória. No estado como médico pneumologista e na minha formação inicial como cirurgião torácico, cirurgião de pulmão, eu tive a oportunidade de ter as primeiras lições e aprendizado na área na Universidade Federal do Paraná, depois com o professor Giocondo Villanova Artigas, no Serviço de Cirurgia do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde tive minha formação também, e de lá eu fui para frente e cursando uma pós-graduação na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, um curso organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse serviço, comandado por Jesse Teixeira, que era considerado o melhor serviço da América Latina, eu tive minha formação plena em cirurgia torácica pulmonar e, ao voltar, eu atuei no Hospital Nossa Senhora das Graças durante 15 anos nessa área e, ao mesmo tempo, eu entrei no Estado como médico cirurgião e trabalhei no antigo Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, que foi chefiado e fundado pelo professor João Luiz Bétega, em 1947. E ele, durante 21 anos, comandou esse serviço, organizou e criou uma grande equipe e deixou um grande legado, o qual deve ser divulgado como um capítulo do boletim do Instituto Histórico Geográfico, que é editado uma vez por ano. Vai ser editado nos próximos meses, a edição 2016. E ali eu conto a história desse legado do professor João Luiz Bétega, que, se tivesse vivo, em maio teria feito 100 anos de idade. O hospital está em fase de preparo para a comemoração dos seus 70 anos em janeiro do próximo ano. Então, nesse hospital, Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, eu pude desenvolver uma atividade em cirurgia torácica em casos que são considerados mais difíceis da medicina em termos de cirurgia torácica, são aquelas sequelas grosseiras causadas pela tuberculose. Graças a Deus que hoje esses casos graves, crônicos, que necessitam de intervenção cirúrgica diminuíram bastante devido ao moderno programa de controle da tuberculose e os eficientes medicamentos usados de uma fase bem inicial precocemente, com isso evitando a evolução de graves formas da doença que necessitem de cirurgia. Então reduziu bastante, são poucos os casos que necessitam intervenção. E baseado nessa tendência de redução, eu, ao mesmo tempo que fazia a clínica pneumológica junto à cirurgia, eu passei a atuar apenas na clínica médica, clínica pneumológica. E nesse desenvolvimento, durante a minha passagem
pelo Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, eu participei também e coordenei uma equipe de cirurgia experimental em cães, na época que isso era muito comum e viável, que era feito no mundo todo. Tive a honra de participar dessa equipe, que era coordenada pelo professor Hélio Brandão, um eminente pneumologista e fazia endoscopia peroral e foi um pioneiro nessa área no Paraná. Foram desenvolvidos vários trabalhos, mas em épocas iniciais, que foram final dos anos 40, várias personalidades médicas fizeram os seus estudos e experimentos nesse local, onde o maior problema que a classe médica enfrentava no mundo inteiro era como operar um pulmão e abrir um tórax. Não sabia-se o que fazer, como evitar um colapso do pulmão na abertura do tórax, qual a técnica, qual o recurso, ninguém sabia no mundo. Todos estavam tentando alguma coisa, porque abrindo o tórax com um colapso do pulmão, por mais rápido que fosse o cirurgião, ele levaria vários minutos e o paciente morreria, às vezes em poucos minutos. E aqui no Hospital do Portão, do Sanatório Médico Cirúrgico, foram desenvolvidos experimentos em intubação e anestesia, intubação seletiva e os primeiros experimentos de circulação extracorpórea. Como fazer um sangue circular numa máquina, sendo oxigenado, entrando no organismo e retirando. Essa era uma questão fundamental que o mundo inteiro, como eu repito, se preocupava, sabia como fazer. Vários experimentos não davam certo. Aqui em Curitiba começou a dar certo várias metodologias, a ponto do professor Zerbini enviar assistentes para ver o que se fazia aqui em Curitiba. Teve uma fase áurea e depois esse serviço declinou porque houve uma mudança na tendência do atendimento, deixou de ser só de tisiologia, se transformou num hospital geral já no início dos anos 90 e hoje é um grande complexo chamado Hospital do Trabalhador, onde a diretoria, a equipe médica estão promovendo um avanço tecnológico nas suas instalações, no seu modo de atendimento, num conceito moderno, um grande pronto-socorro, com uma rapidez na transferência de pacientes através de helicóptero, heliponto, em poucos minutos, entre a saída do paciente do helicóptero até entrar na sala de emergência, o que se torna um recorde no Brasil. E está a caminho de ser um serviço de excelência, um dos primeiros, se não o primeiro, no Brasil, pela sua qualidade. Isso está em Curitiba e é bom que se diga e é bom que se fale. E tudo começou com o professor João Luiz Béttiga, que formou uma grande equipe que só tem progredido. Eu tenho a honra de ter participado desse grupo e em 2010 eu passei para a Secretaria Estadual da Saúde, na área administrativa, desenvolvendo um programa de controle do tabagismo que já existia há 30 anos, ou praticamente isso, e também fico feliz porque esse programa progrediu bastante, capacitados inúmeros profissionais da saúde no Paraná, que se replicam em cada local, já são autossuficientes, e destaco aqui como companheiros não só daquela época, mas atualmente ainda trabalha uma educadora em saúde, Terezinha Jensen, trabalhou um bom tempo Iludia Rosalinski, que participou e colaborou bastante, Márcia, enfermeira Sturm, e atualmente chefe de departamento que tem dado um grande apoio, Maria Cristina Fernandes. E a gente tem que agradecer também por isso. E eu, como médico, fiquei responsável pelas pesquisas científicas na área.
toda essa pesquisa que a gente faz não é exclusivamente aqui da Secretaria Estadual de Saúde, no Paraná. É uma pesquisa que tem sido desenvolvida, da qual eu participo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com sede em Brasília, da qual eu faço parte da Comissão Científica de Pesquisa em Tabagismo e a qual também eu presidi no ano 2004 a 2006. E quando terminei essa fase, eu fui convidado e participo como um dos 4 médicos titulares da Comissão Científica de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, com sede em São Paulo. Muitos trabalhos têm sido divulgados por essa equipe, pelas 2 equipes da qual eu faço parte, e juntando esses interesses lá da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Brasília, São Paulo, Associação Médica, mais a Sociedade Paranaense de Pneumologia, a qual eu presidi também, e mais a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem reunido um grande número de trabalhos científicos que são divulgados através de diretrizes, textos individuais, publicados em revistas especializadas. Enfim, essa é uma contribuição na área médica, que ao mesmo tempo que a gente está olhando para frente, com essas pesquisas científicas, divulgando e aplicando na prática e divulgando entre alunos, entre educadores da saúde, profissionais da saúde de um modo geral, a gente também olha para o passado para valorizar o feito de tantas pessoas que dedicaram a vida toda e desenvolvem um trabalho excelente. Se eu voltar a falar sobre interesse na educação, prevenção e tabagismo, prevenção de doenças tabaco-relacionadas, falando de pneumologia e cirurgia torácica, eu tenho que falar também de Francisco Boscardinho, professor Francisco Boscardinho, tisiologia e cirurgião torácico, também fez parte do sanatório, diretor clínico do Hospital São Lucas, dedicou a sua vida nessa área, como tantos outros. Quando eu falei daquela dificuldade cirúrgica para abrir o tórax, e dependia muito de técnicas e instrumentais de anestesiologia, eu devo citar Amadeu Prada Beduschi, que foi o primeiro especialista em anestesiologia do Paraná. Também contribuiu muito para o avanço dessas técnicas. Então eu penso, eu fui um privilegiado, passei por vários ambientes, com vários profissionais e que fizeram histórias, hoje já não estão mais em nosso meio, mas a sua memória, a memória de todos é preservada. Se a gente for falar em memória também, e voltando para a questão do tabagismo, um ícone nessa área, ou, na verdade, vários ícones, eu lembraria de 2 nomes. Um já falecido que atuou e fazia conferências até 95 anos de idade com uma tremenda lucidez e uma carga científica, uma produção científica em toda a sua vida na tisiologia e no tabagismo, que foi o professor José Rosenberg, em São Paulo. Ele escreveu livros que nos inspiram até hoje para desenvolvermos esse trabalho. E um amigo seu que desenvolveu muito e que é o que preside a Comissão Científica de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, em São Paulo, professor Antônio Mirra, que na sua idade, 86 anos, também está com uma lucidez invejável, com uma grande produção científica e coordena um grupo seleto do qual eu faço parte. Então, citando esses fatos, eu gostaria que isso fosse lembrado futuramente, de que tudo que é feito, tudo que teve sucesso e faz sucesso e trouxe grande benefício para a medicina e o que é principal para a coletividade, para a sociedade, foi feito por muitas mãos. Eu citei algumas dessas e todas elas foram pessoas que enfrentaram dificuldades, eram destemidas, tinham objetivo e determinação
incansavelmente dedicar uma grande parcela da sua vida. Isso nos inspirou e é o que a gente procura fazer de algum modo até hoje. Falando um pouco das minhas origens, meus avós que vieram da Europa, paternos, eles lidavam com a agricultura e vieram com a proposta do governo brasileiro para trazer a cultura europeia, inclusive nessa área. Minha avó francesa, ela se dedicava à literatura e desde pequena teve uma formação nessa área. Meu avô materno, Felix Zett, que veio de Altenburg, da Alemanha, ele cultivava o gosto pela fotografia. Ele fotografou muito Curitiba no início dos anos 20. Então ele tinha uma máquina de Foley, não sei a marca, tripé e negativos em vidro, e documentou muito Curitiba em vários aspectos. Uma cidade que ele amou, gostou, e ele se sentiu em casa. Ele tinha o gosto de pôr em ordem, era muito metódico em tudo que fazia, tudo era anotado, tudo registrado, e preservou muita coisa. Infelizmente nem tudo deu para aproveitar do que ele tinha, que organizava, porque ele faleceu. Eu passei uma temporada fora de Curitiba e com isso não foi possível a preservação, porque nem todos valorizavam isso. Mas eu falo da fotografia, eu acho que eu herdei dele, não sou um exímio fotógrafo, mas eu gosto da fotografia. Já desde pequeno utilizava máquinas Kodak, daquelas tipo caixão, filmes antigos, preto e branco, depois colorido, e algumas máquinas se seguiram. Daí chegou a época de filmagem e muitas coisas foram preservadas. Tanto do lado materno quanto paterno, eles também cultivavam o gosto e davam importância ao aspecto espiritual. Eles eram evangélicos. O avô, que veio da Alemanha, era de confissão luterana, e antes de vir para o Brasil, logo após a guerra, ele se converteu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que teve o início nos anos 1800 nos Estados Unidos, seguindo estudos proféticos na época. Então, isso chegou rapidamente, se desenvolveu muito na Alemanha, e ele trouxe essa cultura e literatura sobre isso para o Brasil. E se filiou a essa instituição, que aos poucos foi se organizando, e o ano passado completou 100 anos aqui em Curitiba. Uma pesquisa que eu fiz de famílias dessa instituição que acabei de citar, eu fiz de forma voluntária, como um hobby, já fazendo uns 15 anos. Acabei tendo um grande acervo fotográfico e também escritos, textos de depoimentos de antigos pioneiros que hoje já são falecidos, ou depoimentos de familiares desses antigos pioneiros. Por ocasião desse centenário, surgiu a ideia da preservação da memória através de um livro ou de um filme. Foi optado por um filme, e essa pesquisa histórica serviu para uma linha do tempo, que se constituiu num roteiro do filme. Ele está quase pronto, nós estamos em 2016, já estamos no ano 101 da história, mas esse ano deve ser concluído, e mostra todo um legado de famílias pioneiras que com dificuldade vieram da Europa, de outros lugares, e contribuíram para o desenvolvimento cultural, social e religioso do nosso estado, principalmente aqui em Curitiba. Então, eu quis mostrar com isso que uma tendência, uma vocação que o meu avô teve, eu acho que também herdei pela fotografia, pelo filme,
pelo texto, pela pesquisa histórica, e essa foi uma contribuição. Desde pequeno eu ouvia as histórias do meu avô sobre a sua vinda, como que era a sua vida na Europa, a sua participação compulsória numa guerra que ele não aceitava. E uma coisa ele me disse após uma pergunta: meu avô, eu nunca soube nada que desabonasse sua conduta desde que eu nasci, desde que eu pude começar a entender as coisas. Eu nunca vi o meu avô reclamando de alguma coisa. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo. A pergunta inevitável foi essa: na guerra, você foi obrigado. Você matou alguém? Primeira Guerra Mundial, em trincheiras, gases tóxicos, baioneta, fuzil, neve, calor, frio, tudo de ruim. Matou alguém? Ele falou: não matei ninguém. Como é que você justificou a tua munição? Eu dei os tiros, mas eu não matei ninguém. Tive oportunidade, como provavelmente tiveram oportunidade de me matarem. Percebi várias coisas, vários dramas, passei por vários riscos, mas eu tenho a consciência tranquila que eu não matei ninguém. Quando eu saí de casa, meus pais religiosos se despediram como a última despedida, porque o mais lógico era esperar que morresse. E colocaram no bolso da farda um pequeno livro, que era uma Bíblia. E além dos zumbidos de bala de fuzil que passavam próximo ao meu ouvido, próximo ao capacete, eu fui alvejado na região que o médico chama de precórdio, e não morrer, porque existia um pequeno livro que, felizmente, ele barrou a trajetória desse projetil. E era uma Bíblia. E eu não morri, eu voltei e a família interpretou isso como um milagre. Quando eu soube dessa história, eu fiquei pensando, meu avô tinha uma missão, eu tenho a minha. Como médico, eu tenho que ter uma boa conduta, tenho que fazer o melhor, mesmo dentro das minhas falhas, da minha insegurança, eu tenho que me preparar cada vez mais. Então essa foi uma das grandes inspirações. E quando eu cursava medicina, eu visitava com frequência meu avô, já bem idoso, com alguma dificuldade para andar. A coisa que ele mais gostava era de fazer perguntas sobre o curso de medicina e saber como as coisas andavam e como eu progredia. Então foi uma boa lembrança. Do meu avô austríaco, lembranças iguais. Eu tinha menos contato porque ele morava em outra cidade, mas contando das suas experiências, sua infância na Áustria, depois da sua experiência no Brasil, as dificuldades e as determinações, eu achei muito interessante, também serviu de inspiração. A minha avó francesa, ela cantava muito, escrevia bastante, tinha uma boa cultura, sempre de bom astral, e era uma inspiração. A minha avó curitibana, neta de alemães, era uma pessoa de simples trato, fiel, muito amorosa, muito protetora, e fazia das coisas que eu mais gostava, que eram alimentos, produtos alimentícios, pão, sonhos, a qualquer momento. Era só fazer uma visita para ela, ela já preparava a mesa, e isso foi herdado pela minha mãe, que faz isso até hoje. Então, eu tive uma formação familiar que me inspirou em vários aspectos. Ninguém foi perfeito, todos tiveram as suas dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza, que não vou falar de causa própria, mas da família, que eu nunca vi nada que desabonasse e que me fizesse ter dificuldade para enfrentar ou comentar sobre algum problema. Apesar das dificuldades, eu só tenho inspirações pela honestidade.
Então, é esse legado que a gente procura assimilar e levar para frente. Foi o que eu passei para minhas filhas, filha jornalista e filha médica, e elas passam agora a exercer essas características com os seus filhos, os meus netos. Estou feliz por isso. Na medicina, na história, na preservação da memória, na valorização de feitos importantes do passado, que servem de base para o progresso de hoje e do futuro, é o meu lema para ser preservado. Eu sempre penso numa frase que há muito tempo eu li: só tem futuro aquele que preserva as boas coisas do passado. Trabalhei 35 anos no Estado, na Secretaria Estadual da Saúde. Tive uma oportunidade, fiquei muito grato por isso. Nem sempre foi fácil o trabalho e estou numa fase de aposentadoria. Quis deixar um legado que foi a organização da memória do Programa de Controle do Tabagismo do Paraná. Como eu já disse, ele foi um dos pilares na construção de um programa importante nacional, que é considerado o segundo melhor do mundo ao lado do Canadá. Dessa memória organizada, vários trabalhos foram feitos, e um deles, que eu julgo mais importante que eu posso citar, foi a edição desse livro, que conta a história dos 35 anos da luta pelo controle do tabagismo do Paraná. Foi contado aqui como começou, professor Jaime Slotry, como que ele organizou, quais foram as propostas, como o secretário estadual da Saúde, Oscar Alves, apoiou, e como várias entidades colaboraram em vários aspectos, até entidades religiosas. Citando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um programa, tem universidades, hospitais espalhados por todo o mundo. E o programa de saúde, vida natural, vida saudável, é estimulado há muito tempo. No Brasil, uma revista que já tem mais de 100 anos, que era chamada Revista Mensal, ela falava alguns tópicos sobre saúde. E em janeiro de 2015, identificamos um artigo falando sobre os malefícios do cigarro no linguajar daquela época. Bem interessante, para mostrar como as coisas evoluíram. Então, já há mais de 100 anos se falava sobre isso. Mas, cientificamente, as coisas começaram a acontecer a partir dos anos 60. Nesse livro, a gente conta algumas histórias do passado, inclusive citando o artigo, mostrando a reprodução fotográfica desse artigo de mais de 100 anos, e mostrando uma história mais contemporânea, evidenciando a participação de tantas pessoas. Uma coisa que eu preciso citar é que, para que tudo dê certo, não depende só da vontade, do apoio do governo e de um plano científico. Tem que ser divulgado para a sociedade. E isso aconteceu com o apoio do governo, onde a Secretaria de Comunicação do Estado, na época do governo Ney Braga, no final dos anos 70, era comandado pelo professor Cleto Assis, que indicou o jornalista e advogado da época, que nos ajudou bastante, para organizar a divulgação desses eventos. A divulgação foi feita em via pública, e a ideia que surgiu foi de greve. Em pleno regime militar, quando era proibida a palavra greve, teve um comando de greve e uma divulgação da greve, mas a greve era contra o tabaco e não contra o governo. Tá? E teve 14 edições a partir dos anos 80, inclusive meia maratonas, para congregar jovens, para que fosse divulgada essa mensagem de saúde entre os jovens, a prevenção e o abandono do tabaco. Isso ganhou uma repercussão nacional, porque no dia 29 de agosto foi a primeira greve, que aconteceu em Curitiba num domingo,
e ela aconteceu várias vezes, e essa proposta foi para o governo estadual e foi instituído o Dia Paranaense de Combate ao Fumo, dia 29. A proposta avançou mais e foi para Brasília, e foi sancionado a Lei Nacional em 1986. E de lá para cá é comemorado todo ano, como vai ser novamente nesse mês de agosto, no dia 29. As meia-maratonas aconteciam em via pública, onde os jovens se inscreviam, participavam, eram premiados, isso era divulgado na mídia, e também nesses eventos, principalmente na Boca Maldita, nas primeiras edições, foram coletadas mais de 144 mil assinaturas que foram encaminhadas para o governo federal, pedindo a proibição da propaganda do tabaco pela mídia em geral e direcionando os impostos arrecadados da comercialização do fumo para a educação e para a saúde, para compensar os danos causados pelo tabaco. Isso evoluiu bastante, começou numa época onde a prevalência do tabaco no Brasil era assustadora. Cerca de 35% da população brasileira, homens e mulheres, acima dos 15 anos de idade, eram fumantes. Isso era muito. Isso era uma causa e se tornou causa de muitas doenças, 56 doenças relacionadas ao tabaco. Com toda a dificuldade que aconteceu através desses 35 anos, hoje, apesar das dificuldades, a prevalência de 35% caiu para 11%. Valeu a pena. É só ter uma ideia e fazer um cálculo superficial quantas vidas foram salvas. Se uma pessoa for salva, já valeu a pena. Imagine, nessa contabilidade, quantos milhares, milhões de pessoas foram salvas. Melhora da qualidade de vida. Então esse é um programa importante, que teve uma repercussão grande, e o Paraná foi um dos pioneiros. Foi o primeiro estado que o governo assumiu o comando, a coordenação disso. Esse livro conta essa memória do Paraná, do Brasil e a sua repercussão no mundo. Também esse livro foi editado não para ser vendido, mas para ser distribuído gratuitamente para os profissionais da saúde e para a rede estadual de ensino, e que nós contamos com a colaboração da Biblioteca Pública do Paraná, onde foi feito um depósito legal e um registro de autoria. E eles receberam um certo número de livros para distribuir para as bibliotecas do Estado, organizadas com bibliotecárias, para auxiliar a consulta para quem queira fazer o uso no seu aprendizado. Esse livro já foi apresentado num grande evento internacional em Brasília, um pouco antes do seu lançamento na Associação Médica do Paraná, em dezembro do ano passado. Nesse evento foi entregue para várias personalidades ali presentes, inclusive na ocasião, ao recém-possado ministro da Saúde, Castro, recebeu pessoalmente o livro. O diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, com sede em Brasília, um argentino, também recebeu esse livro. Todas as secretarias estaduais de saúde do Brasil receberam. Esse livro já chegou na Organização Mundial de Saúde, encaminhado para a diretora-geral, a chinesa Margaret Chan. Vera Luiz da Costa e Silva, uma brasileira que tem um alto cargo no comando do controle do tabagismo pela Organização Mundial de Saúde, ela também recebeu e ficou encarregada do encaminhamento dentro da Organização Mundial de Saúde. A Universidade Adventista de Puigari, na Argentina, perto de Rosário, também já tem esse número. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a principal biblioteca nacional do país, já devolveu a documentação provando o registro, o depósito legal e registro de autoria do livro e divulgação do mesmo. Já existe também a divulgação eletrônica, e-book desse livro.
que já está, inclusive, em vários países, Itália, por exemplo, está em Israel, em Jerusalém, com médicos conhecidos que já receberam, para também se inspirarem nesse programa. Países de primeiro mundo avançados enfrentam graves dificuldades no controle do tabagismo. Tem a sua dificuldade e, quem sabe, algum aspecto dessa história, divulgado pelo livro, na forma eletrônica ou impressa, ela possa servir como uma inspiração para que também as coisas andem bem e que muitas vidas sejam salvas. Então, esse foi um legado que eu procurei deixar, como agradecimento e oportunidade de ter trabalhado no Estado e contribuído para a melhoria da saúde e a prevenção de doenças da coletividade. E que isso também, futuramente, ao ser consultado essas imagens, esse depoimento, que lembrem-se que várias mãos, muitas mãos, sempre contribuíram no bom sentido para melhorar as coisas. Eu tenho muito a agradecer a Deus e a amigos que eu me inspiro no legado que deixaram. São pessoas da família já citados, meus pais, avós, filhos. E no ambiente profissional fiz muitas amizades e que me inspirei muito. O professor João Luiz Béttiga, o professor Geopando Villanova Artigas, o professor Francisco Boscardin Neto, professor José Rosenberg, professor Antônio Pedro Mirra e tantos outros, Oscar Alves, Terezinha Jensen, Jaime Slotny. Eu agradeço pela oportunidade de ter vivido essa época e ter desenvolvido alguma coisa. Eu estaria na idade já de pensar em aposentadoria, mesmo que isso fique no papel. Na verdade, eu não penso nem um pouco em parar. Enquanto tiver saúde, essa oportunidade, esse privilégio, não só na área profissional, mas em outras áreas que preservem a memória, que preservem, estimulem a educação, o bom convívio social e a boa saúde, a prevenção e no tratamento, eu conseguindo isso, eu já estou satisfeito. Pretendo ir até onde eu conseguir, com o tempo de vida, a saúde que Deus me dê.